Boa noite a todos. Damos início agora ao webinar da Associação Mineira de Psiquiatria, o nosso quarto webinar que tem sido um grande sucesso. Hoje, para a sessão de hoje, tivemos 233 inscritos, é um número que só cresce. Esses webinários foram programados para todas as quartas-feiras, às 19 horas, com término às 20 horas. Nós teremos webinários até o final de agosto, porque em setembro começará o Congresso Mineiro de Psiquiatria, esse ano 100% online. A psiquiatria mineira novamente na vanguarda. A psiquiatria mineira, eu gosto sempre de dizer, organiza os seus congressos mineiros antes dos congressos brasileiros de psiquiatria. A Associação Mineira de Psiquiatria, que foi criada em 1958, é uma das fundadoras da psiquiatria moderna brasileira. E hoje temos a honra de termos aqui colegas mineiros do sul de Minas, do Triângulo Mineiro, Dr. Hugo de Lavras, Dr. Maurício de Três Corações, a doutora Karina de Araxá, que representam parte da gema da psiquiatria mineira e, sendo gema da psiquiatria mineira, também da psiquiatria brasileira, sem dúvida nenhuma. O nosso Congresso Mineiro de Psiquiatria de 2020, em função da pandemia, será online, já está tudo organizado, a programação provavelmente nos próximos dias, e esse ano teremos como parceiros o 9º Congresso Latino-Americano de Prevenção do Suicídio, a 4ª Jornada de Estimulação Magnética da ABSER, o 3º Simpósio de Saúde Materno-Infantil da Sociedade Marcê, será um simpósio dos países de língua portuguesa, vários colegas portugueses nos prestigiando, e também o simpósio de interconsulta organizado pelo nosso departamento de interconsulta da Associação Mineira de Psiquiatria. É uma programação bastante rica, bastante diversificada, que atende a todos os gostos dos psiquiatras mineiros. E esse ano, com o Congresso Online, eu tenho certeza do Brasil inteiro e de colegas da América Latina, em vista do nosso Congresso Latino-Americano de Prevenção do Suicídio. Nós temos cerca de 12 palestrantes internacionais só no Congresso de Suicídio. Bom, para a noite de hoje, nós vamos discutir um tema muito relevante, que é como fica a família nesse momento de pandemia. São mudanças muito bruscas, que aconteceram quase que de um dia para o outro, crianças tendo aulas online, às vezes crianças pequenas, às vezes adolescentes, como a família lidar com essa situação, como a família lidar com o isolamento, com a quarentena, e ninguém melhor do que isso para discutir sobre isso do que nossos colegas Karina, lá de Araxá, e o Maurício, de Três Corações, que além de colegas são grandes amigos, felizmente. Mas eu passo a palavra para o Hugo, vai ser o nosso debatedor lá de Lavras, que vai conduzir a programação até o final do dia de hoje, até às 20 horas. Por favor, Hugo, vamos lá? Boa noite a todos. Um prazer estar aqui reunido com vocês, né, nesses momentos complicados. Gostaria de agradecer a você, Humberto, pelo convite, parabenizar você e toda a diretoria da MP, que está conduzindo os trabalhos nesse momento. Muito legal essas webinars para nos agregar, né? Você sempre agindo como um agregador e elevando aí a psiquiatria mineira. E eu vou passar a doutora Karina Cleto, psiquiatra titulada pela BP, especialista em neurociências e comportamento pela UFMG, especializada em psiquiatria infantil e autismo pela CBI of Miami. A doutora Karina vai palestrar para nós sobre a pandemia mudando a rotina de crianças com TDAH. Então, boa noite, doutora Karina. Pode iniciar os seus trabalhos. Boa noite, gente. Faço minhas as palavras do colega, agradecendo ao doutor Humberto pelo convite e principalmente parabenizando por esse webinar, por essa série de webinários. Num momento em que a convivência não é possível, pelo menos a gente tem a possibilidade de estar junto num momento como esse, discutindo coisas atuais, né? Eu vou compartilhar com vocês a tela de apresentação, porque eu acho que facilita e fica mais didático, ok? Deixa eu chegar lá.
Todos vendo? Bom, então, nós vamos falar, tá certinho aí? Sobre essa mudança de rotina, né, que aconteceu na vida de todos nós, mas o impacto dessa mudança em crianças com TDAH. Vamos ver se ela vai direitinho. Não estou conseguindo mudar ela de... Ah, consegui. Gente, esse contexto, né, atual, esse momento que a gente está vivendo, foi uma mudança, como o professor Humberto disse, muito brusca, né, e muito importante para nós, mas principalmente para crianças e adolescentes, né. Toda mudança de rotina, ela vai implicar reações emocionais e das crianças, principalmente, a gente vai ver esse tipo de reação, principalmente em alteração comportamental. Então, é de se esperar que surjam sintomas reacionais, né? Por quê, gente? Porque as mudanças são interpretadas pelo cérebro como um estresse. E todo estresse vai ter consequências físicas e emocionais. Uma pesquisa recente do IPQ nos mostrou algumas reações emocionais e alterações comportamentais agora, durante a pandemia, e as mais frequentes apresentadas por crianças e por adolescentes são essas que eu listei. Então, assim, dificuldade de concentração, ansiedade, a irritabilidade é uma queixa que está sendo realmente muito frequente em consultório, né, por parte dos pais. O medo, não só de contrair doença, mas também de perder entes queridos. A inquietação, mesmo a hiperatividade, né? Tédio pelos adolescentes, dessa sensação de solidão e, principalmente, gente, alteração no padrão de sono e alimentação. Isso eu tenho certeza que quem trabalha com criança tem escutado demais, porque isso está acontecendo com a gente, que é adulto também, né? Se para todas essas crianças e adolescentes essas mudanças estão tendo impacto, imagina para crianças neurodivergentes e principalmente para portadoras de TDAH. A gente sabe que esse transtorno do neurodesenvolvimento, né, com uma prevalência muito alta e com alterações neurobiológicas já circuitos dopaminérgicos e noradrenérgicos, que já traz consigo, né, sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade, acabaram tendo um impacto essas crianças e adolescentes muito maior, né? Muitas das vezes a gente fala desses 3 sintomas nucleares, mas a gente esquece que o TDAH por si só, ele não traz apenas um impacto acadêmico, mas um impacto social que é muito pouco discutido, né? E a gente sabe que é muito difícil ter um TDAH puro. A maioria das vezes que a gente faz esse diagnóstico, ele vem com comorbidades, né? Muito frequente a ansiedade, muito frequente a depressão, os transtornos desafiantes, né? Os opositores desafiantes. E a gente sabe que apesar de 12 a 15% nas previsões mais otimistas poderem remitir na idade adulta, a grande maioria persiste com sintomas. E 3% ainda pode sofrer aquilo que a gente tem como alcunha, né? A malignização psiquiátrica, que é evoluir com dependência química comórbida, a depressão mais grave, comorbidade com transtorno bipolar, que costuma ser de cicladores rápidos, né? O que dificulta muito o tratamento. Baixa autoestima é muito comum. Transtorno de ansiedade generalizada e pânico. Agora vejam, já com essas comorbidades, imagina agora com essa pandemia. Além de piorar os sintomas centrais do TDAH, pioram também os sintomas comuns a essas comorbidades, né? E o que tem acontecido, gente? Nesse momento, há uma maior exigência dos pontos mais fracos para aqueles que têm TDAH. Então, com esse bombardeio de informações, de notícias, essa incerteza toda, a ansiedade piora. Com o isolamento e distanciamento e a redução de convivência com os pares, que principalmente na adolescência é extremamente importante, né? Visto que esse é o momento de autoafirmação deles, piora a depressão, né? Altera mais o comportamento. Nas crianças também isso acontece, né? A gente vê muita alteração de comportamento e ainda piora a baixa autoestima.
Por outro lado, o excesso de convivência com as mesmas pessoas, né? Normalmente familiares, porque muitos dos pais estão trabalhando, né? Estão em home office. Em pessoas que têm, em crianças e adolescentes, principalmente, uma impulsividade cognitiva, uma impulsividade, um descontrole emocional mais fácil, né? Quem tem essa deficiência de controle inibitório, imagina o que é que está acontecendo em casa, né? Ocorre muito mais conflito, né? Principalmente entre pais e filhos, e uma situação que, para quem tem TDAH, principalmente para o adolescente, é extremamente difícil de lidar, que é a sobrecarga afetiva. Porque fala sem pensar, não consegue avaliar as consequências, né, das ações, então acaba gerando muito conflito dentro de casa. E nos menores, mais sintomas de oposição e muito mais desafio. Então, assim, é um caldeirão em ebulição, né? Por outro lado, a gente ainda tem o fato de que, estando mais em casa, ocorre mais necessidade de cuidados com o próprio lar. É a arrumação do quarto, é a organização do armário, é a manutenção do material escolar e tudo mais. Como os pais também estão mais em casa, eles começam a perceber mais as dificuldades dos filhos portadores desse transtorno. Então, ainda aí, o conflito aumenta, percebendo mais a desatenção e a desorganização que já são peculiares, né? Dessas crianças, desses adolescentes. Isso aumenta ainda mais o estresse parental. Criança e adolescente é espelho, gente. Vê o pai ansioso, vê a mãe ansiosa, todo mundo estressado, mas uma piora garantida, né? E eu acho que uma coisa que todo mundo que tem filho já está percebendo, né? Que essa questão das aulas, do EAD, né? As escolas tentando se reinventar num momento como esse, a motivação está muito reduzida. A gente vê a resistência das crianças em ir para a aula online, em fazer as tarefas que são enviadas. Para os portadores de TDAH, essa motivação está ainda mais reduzida. Porque, convenhamos, é muito mais difícil você fazer estripulia na frente de uma tela a ponto de chamar a atenção de quem tem um transtorno de déficit de atenção, de quem é mais agitado, de quem é mais impulsivo, né, do que você fazer isso do ponto de vista presencial, né? E com a motivação mais reduzida, aumenta a procrastinação, que já é frequente, e o cansaço fica ainda maior quando essas tarefas não são motivadoras, né? Isso piora o tédio. Olha como vai fechando um ciclo vicioso aí, né? E uma outra coisa que tem aumentado, eu não sei se vocês também perceberam, mas já foi dito bastante, né, em outras lives que eu participei, a questão dos acidentes domésticos, né? Principalmente com as crianças mais agitadas. Então, vaso quebrando toda hora, menino beirando mãe que está cozinhando, e aí quer pôr a mão na panela, e, bom, dedo domésticos também aumentaram, e na população com TDAH aumentaram mais ainda. Essas alterações são só mesmo para lembrar, né, que isso já acontece naturalmente em quem tem TDAH. E agora está acontecendo com todo mundo. Então, para quem tem TDAH, está ainda pior, né? Baixo controle inibitório, dificuldade da flexibilidade cognitiva, uma tensão e memória de trabalho já reduzidos. Porque o que acontece? A gente está vendo uma pós-graduação online, ok. A gente se distrai rapidinho, mas a gente volta novamente o nosso foco para aquilo que estava fazendo. Quem tem TDAH tem mais dificuldade para fazer isso. Regulação emocional já com dificuldade. Então, as explosões, a intolerância à frustração, fica tudo muito mais evidente, né? E uma grande dificuldade no engajamento consciente a qualquer tarefa, principalmente nesse momento, isso que a gente está vendo. Como a gente não consegue mudar o momento, talvez o principal seja a gente deixar aqui para todo mundo algumas dicas, né, para tentar facilitar o manejo desses pacientes, né? E para quem não é médico ou não é profissional da saúde que também está assistindo, para poder manejar melhor crianças e adolescentes com esse transtorno também dentro de casa. Então, o que eu tentei trazer aqui? Primeira dica, que é a de ouro: não parar a medicação, né? Algumas mães pararam por conta, outros médicos tiraram, mas
é justamente o impacto social de convívio que precisa ser levado em consideração nesse momento. E os psicoestimulantes melhoram isso, na medida em que melhoram os circuitos envolvidos no transtorno. Então, embora a gente pode fazer alguma alteração, por exemplo, de horário, né, adequar melhor isso daí, não é legal a gente retirar a medicação. Vamos observar as reações das crianças e dos adolescentes. Por quê? Se a gente ficar esperando eles chegarem até a gente e falar, olha, eu estou me sentindo assim, né? A gente vai demorar demais, porque isso não vai acontecer. Lembrando que em crianças e adolescentes, o grito é pelo comportamento. Dificilmente ele vai vir pela palavra. É interessante a gente falar sobre a pandemia? Sim, sem dúvida é. Mas com informações claras, simples e de acordo com a demanda deles, né? Não exagerar nessas informações. Sempre demonstrando os cuidados que são necessários, né? Durante a pandemia, porém sem ansiedade, com mais assertividade. Não adianta a gente ficar, menino, põe a máscara, você vai pegar Covid, você vai ter isso, Covid, menino, lava a mão. Porque isso demonstra medo, ansiedade, vai piorar o estado dessas crianças. Então, se a gente falar com mais assertividade, com certeza isso vai ser melhor. Criem novas rotinas. É claro que vai ser diferente da anterior, mas se a gente programar horário para acordar, horário para dormir, horário para fazer a tarefa, horário para almoçar, né, as refeições, tentar fazer as refeições juntos, isso já dá um norte, principalmente para um cérebro que precisa, né, ser avisado previamente, ter um mapa mental feito. Se precisar, principalmente para as crianças menores, monitore a higiene. Coloque cartaz, lave as mãos, lembrar de não levar a mão no rosto dentro de casa, porque colocar a mão no rosto para criança é uma coisa extremamente comum. E não é só no rosto, né? Põe na boca. Para quem tem TDAH, então, aí põe a mão aqui, põe a mão ali, vai para a boca também. Então, isso é preciso realmente iniciar em casa, porque senão na primeira saída a gente vai ter problema. Atividade física, gente. Tem que fazer. Mas não dá para sair. Cria circuito dentro de casa, usa almofada, colchão, panela, vamos saltar, alguma coisa precisa ser feita para gastar essa energia, para melhorar a hiperatividade, para ter uma válvula de escape, né, também para essas crianças e também para um momento junto, né, com os adolescentes, né, tentar fazer isso. Tentar monitorar as atividades dessas crianças e adolescentes, né, no sentido de evitar acidentes. Tá todo mundo em casa? Aquele vaso que quebra fácil, tira. Tem muito tapete? Tira. Vai facilitar até para limpar, né? Então vamos dar esse tipo de orientação, porque a gente muitas vezes esquece, né? E também lembrar de perguntar sobre o fato de muitas crianças e adolescentes estarem ficando sozinhos em casa. Sozinhos, com computador, com tablet, com celular. Isso é perigoso, gente, principalmente nessa população em especial, onde a impulsividade, a imaturidade, a ingenuidade são presença constante. Então, a gente precisa ficar atento quanto a isso, investigar e orientar. Deixar claro, principalmente para adolescentes, os limites, né? Os combinados. A gente tentar estabelecer os objetivos para a criança e para o adolescente, mas aquilo que eles possam realmente alcançar, né? E também deixar claro as expectativas para eles, né? Quanto tempo essa atividade vai durar? O que eles precisam fazer? Isso norteia crianças e adolescentes com esse problema. Mais uma vez sobre eletrônicos, gente. Infelizmente, pedofilia acontece, cyberbullying acontece. E nesse momento a gente precisa monitorar, principalmente as crianças. Eu tenho visto, antes das aulas online, às vezes ficam crianças no chat, aí elas começam a compartilhar telas, coisas que não são realmente apropriadas, são perigosas, existem programas de monitoração. Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso com os pais, né? Às vezes com os adolescentes e crianças, porque isso é extremamente importante. E é óbvio, né? Tempo livre com os filhos. Uma coisa que funciona muito é hora deixar a criança escolher e hora os pais escolherem. Mesmo com adolescentes, dá para fazer isso. Vamos assistir uma série todo mundo junto? Vamos assistir um filme todo mundo junto? Né? Esse é o momento que a gente precisa estar aprendendo outras coisas.
E não menos importante, sono. Nós precisamos readequar o padrão de sono desses adolescentes, principalmente. Eu tenho tido muito relato de adolescente dormindo 3, 4 horas da manhã. Gente, não permitam. E não é porque é certo ou porque é errado, é porque realmente tem um impacto muito, muito importante no cérebro em desenvolvimento. Então, precisamos adequar a rotina de sono novamente. Gente, rapidinho eu queria falar sobre esse detalhe, que tem sido, assim, muito frequente no consultório e a todo momento vem surgindo como demanda, né? Principalmente dos pais. Aulas online. Eu já acho difícil a aula online para criança não neurodivergente. Para quem tem TDAH, para quem é autista, então, aí a coisa embola, né? O que acontece, principalmente no TDAH? A gente sabe que emoção norteia, né, vários dos nossos processos cognitivos, né? E a atenção é um deles. Então, além de tudo, além da emoção, nesse momento, a gente está permeado por estresse, né, o tempo inteiro, a gente também está sem motivação. As crianças e os adolescentes muito mais e os com TDAH muito mais. A gente sabe que no início o estresse é interessante, dar aquela aumentadinha básica no cortisol, isso aí pode melhorar a função, né, de atenção e tudo mais, mas o estresse em exagero, com um aumento de cortisol em exagero, pode ocasionar um bloqueio de hipocampo. E aí? Aí cadê a memória? Então a minha pergunta é: que aprendizado é este desse momento, né? Bom, não vamos conseguir também no momento mudar isso. Então, vamos para algumas dicas, né? O que eu tentei colocar aqui? Em casa, gente, o que a gente pode orientar os pais, principalmente, para monitorar, para auxiliar, mas não fazer com a criança, não fazer para a criança, fazer com ela. Tentar desativar aquelas notificações que tem no celular, porque a criança que está fazendo aula no celular e começa a vir a notificação, acabou a atenção. Criança com TDAH, então, já era. Limitar redes sociais. Orientar os filhos, orientar os pacientes a fazerem anotações no caderno, mapas mentais, esquemas. Combinar com aquela criança para mostrar aos pais aquilo que ela fez. Orientar os pais a conferir sempre e criar um ambiente propício para que essas crianças consigam, para que esses adolescentes consigam ter o mínimo de atenção necessário para assistir a essas aulas. Do ponto de vista da escola, é muito importante utilizar imagens, muito humor, né? Tentar pautar a aula em interesses dos alunos, né? Principalmente, se conhece aquele aluno que tem TDAH, obviamente vai conhecer aquilo que ele gosta mais. Então, tentar ter esse contato com a escola é importante, né? Orientar o professor a ter tempos reduzidos de explanação. Então, existem alguns protocolos que falam em 15 minutos de explicação da matéria, 15 minutos de exercício. Aí, tira a foto do exercício, manda para a escola e vamos corrigir todo mundo junto, né? Então, isso é importante que a escola faça também. Tentar utilizar esquema, jogo e o principal, muita comunicação com a família. E uma comunicação estruturada. Como assim? Manda para os pais os tópicos que vão ser trabalhados em determinadas matérias. Ó, a aula de hoje, tal. É biologia? Ó, vai ser célula, vai ser isso. Para que os próprios pais possam auxiliar seus filhos, né? Isso é a interação da saúde com a educação, gente. E isso a gente pode fazer, né? É muito importante, né? Eu queria falar ainda do papel dos pais. A gente sabe que enfrentar adversidades é uma habilidade a ser desenvolvida, né? E que pode ser ensinada. Esse é o momento que a gente pode fazer isso pelas crianças, principalmente pelas crianças com TDAH, ensinando-as a ter resiliência, né? E para isso, o recado principal é que os pais também cuidem de si, mantenham a atenção na própria saúde, para poderem assim dar atenção à saúde de seus filhos, né? Acho que isso é uma coisa extremamente importante. E lembrar que, apesar de todas as distâncias, nós estamos juntos.
É um recadinho breve, mas é o que eu tinha para dividir com vocês. Voltando aí a palavra para o professor, né? Ô, Karina, muito boa explanação, parabéns, muito clara. Então, no finalzinho nós vamos fazer o debate, acho que nós vamos ter muito assunto aí para a gente conversar. Lembrar os participantes e os ouvintes que encaminhar as perguntas pelo QR que está na base do vídeo. E nós vamos passar a palavra agora para o doutor Maurício, né? Agora, né, Maurício? Que é psiquiatra, psicanalista, é professor, filósofo e uma pessoa muito interessante, porque, além disso tudo, uma pessoa que participa ativamente na sociedade, que está engajado nas questões básicas sociais aí, né? É vereador político também, é isso que eu estou querendo citar. Então, vai ser uma explanação muito legal e, no final, vai dar um debate muito bacana aqui com as ideias que a Karina trouxe para nós. Agora sim. Bem, eu queria dar boa noite a todos e agradecer. Obrigado, Hugo. Obrigado principalmente ao Humberto, esse presidente que nós temos aqui, esse grande articulador que nós temos na psiquiatria mineira, capaz de reunir-nos de modo assim, a parecer que nós constituímos mesmo uma família. A grande família de psiquiatras aqui do sul de Minas inteira, né? Nós temos 200 e tantas pessoas hoje inscritas, quer dizer, isso é expressão da capacidade do nosso líder, né? Da pessoa que está articulando tudo isso. Humberto, você nos representa, sabe? Agradeço a você pelo convite, por essa oportunidade, principalmente por trazer um tema muito relevante, que é a questão da família dentro da pandemia. A família em si já é um tema relevante. Eu gostaria de ler, eu escrevi um pequeno trabalho nessa semana, eu vou tentar nos meus 15 minutos, talvez um pouquinho mais, ler o trabalho que eu fiz. Espero, a gente tem que fazer um pouco de esforço, né, para a gente poder acompanhar nesse caso. Bem, um professor nos perguntava: o que vocês imaginam que invade a intimidade de alguém? Exame ginecológico? Não. O que invade a intimidade de alguém é conversar. É a intimidade que permite a construção de novos conhecimentos e que pode propiciar o surgimento de novos sentidos, quebrando as repetições e o automatismo no qual muitas vezes estamos alocados. A importância da intimidade é tão grande quanto difícil de ser alcançada. Geralmente adotamos um discurso formal, racional, limitado pelas normas de convivência e muito aquém daquilo que verdadeiramente sentimos ou gostaríamos de dizer. O desenvolvimento dessa condição secundária é fundamental para a vida em comunidade. É o que distingue a criança em sua sinceridade, sincera, do adulto bem adaptado à vida social. Mesmo nos seios das famílias, enquanto vamos crescendo, vamos nos vestindo cada vez mais de modo a esconder nossas íntimas crenças, nossos sonhos, nossos afetos, nossos conflitos. E um dia saímos de casa para viver nossas vidas, geralmente com alguém, e novo ciclo se instala. O mesmo pai que um dia tomou banho com seus filhos, mais tarde vai sentir-se envergonhado ao ter esse filho lhe dando banho. Aqui caberia um novo capítulo para falarmos da vergonha e do quanto ela cerceia a intimidade. A vida passa e, não raras vezes, não conseguimos estabelecer um contato íntimo com ninguém, nem mesmo conosco. Basta ver como somos constituídos por identificações e conservamos muito pouco da nossa incipiente originalidade. Aliás, já nascemos num caldo de cultura do qual nos alimentamos e no qual crescemos, impregnados de adjetivações e expectativas que funcionam como verdadeiras amarras ao solo dessa Babel. E para mantermos atrelado a este tempo e espaço genético e ético, a sociedade desenvolveu sistemas muito potentes como as leis e suas culpas, as castas e suas instituições.
É curioso que nem mesmo a relação mais íntima que aparentemente um dia tivemos com nossas mães se configurava em uma relação, visto que o bebê é incapaz de estabelecer relações objetais e, quando aos poucos, mais tarde, já o faz, se imune cada vez mais de artifícios próprios da esfera defensiva que oculta de si mesmo e do outro o que lhe é mais íntimo. Subjacente a tantas máscaras e armaduras está o nosso eu, esquecido, esquecido, mas vivo, à espera de um dia vir a ser. Muitas vezes, no encontro de amigos, ou no amor que se aproxima, ou na dor lancinante que vem e nos aparta da realidade, ele aparece e quase toma assento à mesa, quase deita na mesma cama que o casal, quase entoa seu ensaiado grito de liberdade. Tudo isso para logo em seguida ser novamente calado e recolhido. E assim, engasgados, vamos vivendo a vida. Seria necessária uma crise, uma transgressão, até mesmo uma revolução para que este nosso eu pudesse existir. E aqui lembro o quanto é sempre tênue a linha que separa o existir do desistir. Existir destacado da sua menoridade, como diria Kant. Existir e fluir intuitivamente, como queria Bergson. Existir para poder ser, ser para poder criar, criar para poder existir. Freud nos dotou de um método transgressivo que pode dar à luz a esse nosso eu. Ele ensinou que preciso aprender a conversar comigo mesmo. Ensinou o valor de nos esforçarmos para ouvir nossos eus. Ensinou a esquecer o aprendido para aprender o esquecido. Ensurdecidos por tantos barulhos, tantas ordens, tantas conversas fiadas, apenas raras vezes ouvimos lá no fundo um grito de socorro. Daí serem as crises momentos privilegiados de promissoras mudanças. Mas como aprender a conversar comigo mesmo? Através de um outro que, de forma metódica, técnica, vai me preparando e me capacitando para tanto. Nos consultórios dos psiquiatras, dos psicoterapeutas, dos psicanalistas, circulam, além destes e de seus pacientes, muitos fantasmas à espera de serem nomeados, identificados e, por fim, esquecidos. E, aos poucos, quando a luz, a interpretação, o conhecimento chegam, das sombras, envolto em complexos, surge algo que não eu, mas apto ao devir. Este será o eu. Também as famílias, e aqui acentuo essa condição plural, famílias, podem se constituir em fontes de vida ou de morte para todos que as compõem. Elas podem ser um espaço de muitos barulhos ou de muitos silêncios, mas também podem ser um espaço de muita intimidade. De um lado, aquelas que, sob cisões, sob rupturas, sufocam o surgimento do eu, até o assassino. De outro, aquelas que, mesmo sob discussões e brigas, conversam e convergem para algo novo. De um lado, as famílias que praticam a resistência, de outro, as famílias que praticam a resiliência. Como na compreensão de Vera Lúcia Lamano Adamo, aqui adaptada, cada família pode estar funcionando para os seus como um útero rígido que não permite a expansão, o crescimento, ou como um útero flácido, sem regras, sem proporcionar a mínima sensação de segurança. Tanto umas como outras estimulando o desenvolvimento de resistências. Resistir para não existir. Lembrei-me da teologia ao redor do fogão de Rubem Alves, na qual ele distingue a condição de se estar na sala de visitas ou na cozinha de uma casa. Diz ele, na cozinha também se comem os caquis, coisa impensável na sala de visitas. Podem imaginar as visitas de cerimônia com as mãos e bocas lambuzadas? Quem come caqui tem que aceitar ser criança. E como não existe salvação a menos que nos tornemos crianças, bem, comer caqui é próprio de quem se sente íntimo, de quem não sente medo de ser criticado, de quem sabe que o outro vai suportar vê-lo sentindo prazer sem que por isso o considere sujo.
Você come o caqui, vai lá, lava suas mãos e pronto. Sinônimo de resiliência. Você sai inteiro daquele embate, mas transformado. Mas vamos continuar com o Rubem Alves. Ele diz, entre aspas, como seu nome dizia, era sala de visitas. Por isso ficava bem na frente da casa, ao final de uma escadaria de 2 lances. Dialética de deixar entrar sem deixar entrar. Estar dentro, mas quase fora, sem atingir a intimidade. Visitas podiam entrar, mas não podiam penetrar. Os segredos da casa ficavam assim protegidos. Fecha aspas. É a prosa, mesmo que sem poesia, que penetra. Revela o segredo, o sagrado, desvela o mito. O mito de Édipo, por exemplo, somente conserva sua força quando está sacralizado, guardado a 7 chaves, segregado. Sua força se perde quando o pai se revela um homem e a mãe uma mulher, humanos, desvestidos de suas coroas e cetros. O que sobra de tais revelações são memórias que vão servir às novas histórias que serão reinventadas. Mas tais revelações somente são possíveis quando há intimidade, no calor da conversa, ao pé do fogão. Essa pandemia que estamos vivendo trouxe um desafio às famílias. E aqui não me refiro às famílias constituídas de pai, mãe e filhos apenas. Mesmo quem está vivendo sozinho, mesmo os casais homoafetivos, mesmo os que estão distantes, mesmo as famílias que não contam com o pai ou com a mãe, todos temos uma família dentro de nós. A família a que me refiro tem menos um caráter estrutural e mais de algo simbólico. E é com este algo simbólico que vamos lidar. Nesse sentido, quando falo em família, falo em algo que me propiciou nascer e que me acompanhará intimamente até morrer. Mesmo que eu esteja vivendo sozinho a quilômetros de distância de alguém da minha família, essa sempre me acompanhará. Seja deitado no divã do meu psicanalista, seja fazendo compras no supermercado, seja no meu trabalho. Repito, essa pandemia que estamos vivendo trouxe um desafio às famílias. E para enfrentar esse desafio, sobretudo marcado pela ameaça às nossas vidas, é preciso primeiro responder às perguntas. Qual a família que eu tenho dentro de mim? Quando olho para a minha família interna, como quem olha para um espelho, o que eu vejo? Você é um dos nossos ou você é quem mesmo? Eu tenho em mim uma sensação de pertencimento? Eu fui suficientemente amado pela minha família de modo que o amor que eu recebi hoje possa me servir para que eu um projeto que valeu a pena? Reparem que estou propondo uma conversa sincera comigo mesmo. De pouco adianta repetir aqui a afirmação do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde de que o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante, ou citar que na Etiópia houve um aumento de 3 vezes na prevalência de depressão, ou que no Canadá 47% dos profissionais de saúde pediram suporte psicológico, ou discutirmos o aumento da violência doméstica e familiar, especialmente sob os olhos das crianças, ou as tragédias que estão vivendo as famílias enlutadas, ou um incremento dos casos de suicídio e alcoolismo, ou o malabarismo das mulheres para darem conta de tantos afazeres, porque são todos, a meu ver, tardios. A pandemia está nos cobrando, com juros, o isolamento e o distanciamento em que já vivíamos. A pouca ou ausente intimidade. Ou como diria Drummond, está nos cobrando a estranha ideia de família. Não é por pouco que a alguns resta apenas a negação como defesa maníaca ante esta catástrofe social. Sartre, em sua peça Entre Quatro Paredes, na qual 3 pessoas são obrigadas a conviver depois de suas mortes durante toda a eternidade em um mesmo local, ele cunhou a seguinte expressão: o inferno são os outros. Mas, nessa mesma peça, o filósofo tem outro insight, quando ele diz: o medo era antes, quando ainda tínhamos esperança. Estamos todos, ou quase todos, com medo. As máscaras que hoje devemos usar são a melhor expressão desse medo.
Segundo Sartre, se temos medo, também temos esperança. Se ainda não morremos, temos esperança. Esperança de construirmos uma transcendência na imanência, como diria Russell, tantas vezes repetido pelo filósofo moderno Luc Ferry. Aliás, ouço que Monsieur Ferry nos afirma e nos pergunta: apenas o sagrado, etimologicamente, o sagrado é aquilo pelo qual nós nos sacrificamos. Apenas o sagrado dá não só o sentido, mas também e, sobretudo, sabor à existência. Mas onde encontrar esse sagrado se todos os valores foram desconstruídos? E ele mesmo responde: nas famílias. Termino aqui com um pequeno relato recentemente proferido pelo cardeal Dom José Tolentino Mendonça em uma transmissão online da Teologia Pastoral. Ele diz assim: tenho um casal amigo e é muito belo ouvir as histórias que se passaram nas famílias, porque, de certa forma, uma das coisas que este isolamento trouxe é a redescoberta da família. Pela primeira vez, muitos casais, muitas famílias passaram juntas um tempo de qualidade como não passavam há muitos anos, ou como nunca tinham passado, no qual um menino de 5 anos à mesa disse isto: eu acho que percebo o que estamos aqui a fazer. Estamos aqui a criar memórias. Por vezes, as crianças são antenas que nos ajudam a perceber o que estamos a fazer. É esse o recado. Obrigado. Muito bom, Maurício. Muito legal. Trouxe bastante reflexão para nós. E nós vamos começar um bate-papo aqui agora para que nós possamos desenvolver essas ideias, né? Eu tive refletindo algumas coisas aqui do que você falou, do que a doutora Karina falou também. E a sugestão do nome da sua palestra aí ficou muito interessante, né? Um pandemônio. E eu estava imaginando aqui uma casa com uma criança com TDAH, né? Que situação, né? Porque a criança ela reage, mas ela também causa reações nos pais que muitas das vezes não são sadios, né? Tem as próprias neuroses e as psicoses próprias deles e obrigados a viverem juntos. Na verdade, como você citou, Maurício, existe um isolamento que todos nós já vivemos, né? E quando põe essas pessoas obrigatoriamente dentro de uma casa, fechadas, né, com pouca flexibilidade de ações, isso gera um pandemônio, né, Karina? Verdade. Eu gostaria de ouvir de vocês sua também, Maurício, na relação com esses pacientes e com a família desses pacientes, né? Na relação que eles têm interna do filho divergente com as neuroses próprias de cada um. Está aberto para... Bom, eu gostei muito da fala do Dr. Maurício, principalmente porque eu penso que todo momento de crise acaba nos fazendo realmente olhar para dentro, né? Esse dentro, ele é dentro de si, porque esse isolamento que a gente vivia até antes da pandemia, muitas vezes com a correria e tudo mais, impedia muito, né? Muitas pessoas usavam isso como escudo para não olhar para si mesmas. Então, quer dizer, você começa a olhar para si mesmo, mas também esse olhar para dentro é olhar para dentro de casa, é olhar para dentro da família, é olhar para o seu filho. É engraçado falar sobre isso dessa forma, mas eu tenho novos diagnósticos, né, de crianças a partir da pandemia. Por quê? Porque os pais tiveram tempo para ficar em casa e observarem o funcionamento, as emoções das crianças, dos adolescentes,
né? Então, teve muita coisa que aconteceu que, de repente, os pais pararam e falaram assim, mas espera aí, você já era assim antes? Eu já tive adolescente que virou no consultório e falou assim, olha, eu sempre tive isso, eu sempre fui assim, mas agora os meus pais me viram. Então, esse olhar para dentro, eu acho que ainda temos que ter a expectativa e a esperança de que também se transforme num olhar para o outro, né? E não só o outro da nossa família, mas o outro quando a gente pensa em empatia, né? Quando você me pergunta de experiência de consultório, é muito fácil falar, porque é todo dia, então a gente está realmente vendo isso. Mas eu vou te dar uma experiência que ela é ainda mais pungente, porque dentro da minha casa, uma criança e um adolescente. A minha filha é autista, com deficiência intelectual e TDAH comórbidos. E o meu adolescente tem TDAH, que tal? Eu já vivo isso, então eu posso colocar para vocês que é difícil, tá muito difícil, e eu vou falar isso até pessoalmente, porque você acompanhar todo o tratamento médico, você acompanhar todas as terapias necessárias, você ainda acompanhar a escola também, porque nessas situações é impossível que a criança sente sozinha e vá fazer uma aula online, não tem jeito, ou tem que estar o pai ou tem que estar a mãe. E como não pode ter outras pessoas, tem que ser a gente mesmo. Então eu estou escutando isso no consultório e vivenciando. Se eu te disser que é fácil, estarei mentindo. E estou vendo o que os pais dos meus pacientes têm dito também. Não é fácil. Mas que isso pode ser transformado numa oportunidade, eu também não tenho dúvida nenhuma. Não só de conhecer como seu filho funciona, mas de auxiliá-lo das mais diversas formas. Isso eu tenho conseguido falar no consultório e tenho conseguido vivenciar também. Não sei como é que tá aí, Maurício. Olha, Karina, eu achei tão curioso o que aconteceu agora. Você deu uma palestra, a sua apresentação foi bem técnica, né? Técnica. E, de repente, agora você colocou uma coisa tão íntima sua, tão afetiva, sabe? Eu fiquei tão impressionado com a sua fala, a sua história. Me chamou a atenção. Eu acho que o que está acontecendo com as famílias é um pouco isso. A gente tem uma forma de se relacionar padrão, estereotipada, e, de repente, nessa pandemia, nós estamos... passou essa parte, aí a gente está tendo que conviver e questionar nossos afetos, nossa intimidade, tudo isso, como agora você colocou isso agora, e nós ficamos muito mais... Eu me senti muito mais perto de você agora, sabe? Eu acho que isso é que é a questão. Ficar perto do outro depende disso, de convivência e de disposição pessoal, né? E aí, minha querida, a gente fala quando eu falo em famílias, eu estou falando assim, existe todo tipo de família hoje em dia. Não dá para a gente falar da família. A gente tem que falar das famílias. Famílias de pessoas. E aí não dá para poder falar de, assim, uma característica geral para todas. Todos nós vamos ter que lidar com isso o tempo todo, né? Com todos esses afetos que vão surgindo à medida que a gente vai convivendo. Mas é uma oportunidade enorme, né, que a gente tem de descobrir, né? Descobrir o outro, se aproximar do outro. Olha lá, minha filha está me ligando aqui agora. Entendeu? É isso. É interessante, hein, Maurício, essa sua colocação aí, porque agora nós, na verdade, nós estamos sendo obrigados a estar em contato com todos, né? E com todas essas múltiplas dificuldades e conflitos dentro de um enclausuramento, né? Isso que é a dificuldade, né, Karina? E o Maurício falou uma coisa interessante, ele fez uma simbologia com o útero rígido e o útero flácido, né? Aí, isso é bonito. Estou mostrando para minha filha. Isso é uma... na verdade, essa é uma teoria da Vera Lúcia Lamano Adamo, muito, muito interessante, que eu gosto muito de trabalhar com famílias com essa ideia. Famílias que são
Ela tem uns termos, eu não vou citar aqui, mas é assim, você imagina que a família pode ser para qualquer um deles, para os seus filhos, por exemplo, a família pode ser rígida, com regras que não permite, que não tem conversa, que não tem flexibilidade, rígida de tal forma que não permite a expansão. Você imagina um bebê dentro de um útero rígido. Ele não se expande. Se o útero é muito duro, não deixa ele crescer. Mas também se for um útero muito mole, muito flácido, esse bebê lá dentro se sente inseguro, ele se sente... ele também não tem esse limite necessário para que ele possa se expandir. É muito interessante essa teoria e isso, na prática, funciona muito bem, né? Sim, mas o interessante é isso, porque nessa situação que nós estamos vivendo, os nossos pacientes, nós estamos enclausurados numa situação que não dá para expandir, porque não há saída, nós estamos de quarentena, e dentro dessa prisão, nós somos obrigados a conviver um com os outros, né? Igual a Karina falou, nós estamos conhecendo melhor, às vezes vendo sintomas dos filhos que não tinham sido observados, mas também, vamos colocar assim, intensificando os conflitos que eu tenho em relação ao outro, que é o meu filho, que é minha esposa. Então, você repara bem aquilo que eu disse, aquilo que o Sartre fala, ele tem essa peça Entre Quatro Paredes, e nessa peça são 3 pessoas que se encontram num salão e vão ter que viver a eternidade ali. E aí um começa a descobrir o que o outro representa para ele, e aquilo é um inferno. Aí ele cunhou esse termo, o inferno são os outros, né? Na verdade, dentro das famílias é a mesma coisa. E você falou em prisão, Hugo, quer dizer, você pode mesmo estar num lugar em que você está vivendo o inferno, ou você pode adotar aquela segunda ideia, né? Se tem medo, tem esperança. Quer dizer, nós também podemos sentir esse momento como um momento de esperança, um momento de desenvolvimento, de aproximação, de intimidade, um momento Não existe crescimento ou humanização sem relação. Quer dizer, é na relação que nós nos constituímos humanos. Então, nesse sentido, nós estamos tendo uma grande oportunidade ao nos aproximarmos das pessoas mais íntimas que nós temos. Quer dizer, nesse sentido, a família é um grande caldo de cultura para a humanização. Só que isso é difícil, não é fácil, isso é muito difícil. É o que eu comecei falando na minha fala. Quer dizer, a intimidade é uma coisa fundamental, mas ela é muito difícil de ser alcançada, porque nós vamos constituindo defesas cada vez mais para nos poupar de sofrimento, do sofrimento que os afetos podem dar, que qualquer separação pode dar. Eu penso que nesse momento... É difícil de ser exercida, né? Essa questão da intimidade, né? Karina, me desculpa, eu te interrompi. De jeito nenhum. Eu acho que nesse momento, principalmente, a gente tem que lembrar que relações são espelho. Eu me vejo muito através do outro, porque eu vou analisar o meu comportamento, né? E de certa forma, a gente sabe que a gente não construiu a nossa família hoje. Então, assim, apesar de haver uma expectativa aí, eu tenho realmente uma expectativa boa, esperançosa, de que muitas famílias podem se ajustar no momento. A solidez dessas famílias também, que já vinha antes, ela tem sido fundamental para que isso dê certo, tem conflitos ou para que os conflitos aumentem. Então, quando você já estava dando atenção para sua família, já tinha isso, já tinha esse olhar para dentro, né? Há mais tempo, muito poucas coisas foram realmente dificultadas. Eu coloco que aqui em casa o que eu vejo de difícil é a questão da aula online, o resto está tranquilo. Mas eu sei que esse olhar já estava acontecendo há muito tempo. Então, assim, nós temos que lembrar disso. A solidez das relações que já existiam antes e o que a gente pode fazer com elas agora. Eu penso que é por esse caminho. Pensando dessa forma, né, o que nós podemos fazer com ela é uma oportunidade também, dependendo do ponto de vista, do ângulo que nós olhemos, nós podemos olhar como uma coisa negativa ou como uma coisa positiva, como colocou o Maurício, né?
E, com certeza, a família vai evoluir, né? Está evoluindo numa situação de obrigatoriedade de convivência, né? Existem famílias e famílias, né, Karina e Maurício? Tem até uma colocação aqui de Alcide Gouveia que eu acho que merece a nossa consideração. Ele está falando assim que ele está achando as falas um pouco ingênuas. Tipo, sairemos melhores depois da pandemia. Olha, eu não sei, então, se eu fui muito claro, porque eu acho que não é fácil, não. Eu acho que passar por isso depende muito, exatamente como a Karina colocou agora. Ela diz assim, se você tiver uma estrutura familiar, você suporta esse estresse todos que nós estamos vivendo. Todos nós estamos sobrecarregados por uma situação de medo, de ansiedade natural, a partir desse contato angustiante com essa coisa nova, desconhecida. Para aguentar angústia sem adoecer, nós precisamos ter uma estrutura. Então, assim, cada família, por isso eu falei em famílias. Famílias, algumas vão ter estrutura para suportar, outras não. Quer dizer, algumas vão ter estrutura para suportar, por exemplo, o luto que elas vão ter que passar, outras não. Luto todos nós, eu estou dizendo luto objetivo mesmo de morrer alguém da sua família. Mas todos nós estamos de alguma forma de luto. Luto por tantas coisas. Está todo mundo perdendo alguma coisa com essa pandemia, outros perdendo muitas coisas. O número de desempregos, por exemplo, no país falam em 25 milhões em setembro, uma coisa impensável. Quer dizer, como que nós vamos sobreviver a esse estresse todo, a todo esse pandemônio? Quer dizer, ou a gente repete esse pandemônio em nossas famílias, ou a gente tenta, de alguma forma, reunir forças. E eu acho que, às vezes, famílias, e é isso que eu estou tentando dizer, famílias mais estruturadas, mais resilientes, elas vão arrumar meios, elas vão ser criativas o suficiente para conseguir suportar esses dramas que nós estamos tendo que viver. Sim. Bom, nós já estamos próximos aqui do nosso encerramento, Hugo. Para mim o debate foi riquíssimo. Eu gostei de uma frase do Maurício quando ele disse que nós estamos, na verdade, pagando com juros o preço de um isolamento que nós já fazíamos, né? E que na verdade, um isolamento em relação ao outro e muitas vezes em relação a nós mesmos, né? Toda crise, ela gera estresse. É isso. Esse estresse pode derrubar alguns, pode danificar outros, mas pode fazer crescer também outras pessoas, né? O Maurício citou Sartre, né? Que o inferno são os outros, né? Mas, na verdade, há 2000 anos atrás, os romanos, né, Plauto já falava que o homo homini lupus, né? O homem é o lobo do homem, né? Né? Então, na verdade, isso existe desde que o ser humano existe. Mas o outro, ele pode ser o lobo, pode ser o inferno, mas pode ser também, entre aspas, o seu paraíso, a sua salvação. Depende de como a gente vai lidar com isso. E esse é um momento importante para isso. Nós estamos sem restaurantes, sem shoppings, sem aviões, sem viagens. Na verdade, coisas que não fazem muita falta. Porque nós temos a oportunidade de ter o outro mais próximo, de ter a arte, música, livro, né? Cinema na sua casa, que hoje nós podemos ter isso. Então, nós podemos perfeitamente substituir aquilo que era supérfluo, entre aspas, por coisas que realmente fazem mais sentido, inclusive esse encontro com o outro e conosco mesmos. Muitas vezes nós estávamos isolados e afastados. Toda crise gera oportunidade. Vai depender da forma como nós lidarmos com essa que nós estamos vivendo, né? Isso vale para a família nuclear e para as famílias com as quais convivemos também e conosco mesmos, né? É algo que nós temos que lidar nesse momento de desafio. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas discutindo esse assunto, que é riquíssimo, né? O que a Karina trouxe da experiência dela
dos pacientes e da experiência pessoal dela, que eu já conheci um pouquinho, né? Poderíamos ficar horas, mas nós temos que encerrar. Só queria deixar que semana que vem nós continuamos com os nossos webinários. Semana que vem será também, tenho certeza, interessantíssimo. Nós discutiremos com o nosso colega Pedro Paulo, lá de Montes Claros, a questão do toque na pandemia, que é uma coisa importante. Eu tenho atendido vários pacientes que reagonizaram nesse período. Nosso colega Daniel, lá do Triângulo Mineiro de Uberaba, vai discutir o pânico na pandemia. E o moderador será o nosso colega Maurício Leão, aqui de Belo Horizonte. Gostaria de agradecer os nossos parceiros, nossos patrocinadores nesses eventos e no nosso Congresso Mineiro de Psiquiatria, particularmente a Clínica Mangabeiras, o Laboratório Cristália, o Laboratório Daiichi Sankyo, o Laboratório Janssen e a Unimed aqui de Belo Horizonte, que estão conosco nesses webinários e estarão conosco no nosso congresso. Eu encerro agradecendo muitíssimo os colegas e amigos, o Maurício lá de Três Corações, o Hugo lá de Lavras, a Karina de Araxá, e que essa pandemia teve, no mínimo, essa utilidade de nos unir aqui virtualmente, né? E vamos esperar que depois da pandemia nós nos reunamos mais presencialmente, mas também virtualmente, porque a distância muitas vezes não permite um encontro frequente. Essas famílias, como o Maurício diz, a família psiquiátrica, né, que nós cultivamos aqui em Minas Gerais, ela vai certamente sair fortalecida dessa crise, porque é uma família que é resiliente, que tem vários instrumentos para lidar bem com isso. Então, boa noite a todos, muito obrigado aos colegas e amigos, e boa noite a todos que estiveram aqui conosco nessa noite. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, um prazer. Prazer estar com vocês aí. Prazer, gente. Até mais.